Eu gostaria de inicialmente contar um pouquinho para vocês de como é que eu comecei a estudar a questão de oratória, a questão de apresentações. Na minha época, hoje ainda é assim, mas em nossa época, a questão do bullying era muito mais comum e não existia nem tanto esse nome de bullying. Era algo que acontecia naturalmente, acredite você. Isso era feito de forma natural e a gente, apesar de, obviamente, ter os impactos psicológicos em cada pessoa que sofria, mas isso era comum. Então, durante o segundo grau, para mim também, como para a maioria das pessoas, não era fácil falar em público. Não há trabalhos, as semanas das culturas que existiam nas escolas, porque sempre tinha aquela pessoa que ia fazer aquela crítica, ou aquela piada, aquela brincadeira em que nos colocava em uma situação de ampliação do nosso medo. E isso sempre foi algo comum dentro da sociedade e ainda hoje acredito que isso acontece bastante. No entanto, no ano de 2001, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a observar algo diferente, que era necessário que eu aprendesse realmente a falar melhor em público, porque eu percebia que as pessoas que se destacavam tanto no cenário acadêmico como também fora, né, no cenário de trabalho, eu já trabalhava, eu tive que ir para Natal, saindo do interior de Currais Novos, e tive que no primeiro semestre, aliás, antes de começar as aulas, arranjar um emprego para poder me manter financeiramente, já que meu pai não tinha as condições necessárias para isso. E eu comecei a observar que as pessoas que falavam bem, que conseguiam construir a sua linha de pensamento de uma forma mais coerente, objetiva e muitas vezes direta, se saía melhor. Então, a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso desenvolver essa habilidade. E aqui eu destaco a palavra habilidade. E eu comecei a fazer estudos nessa área para aprender como é que eu deveria me expressar. E de cara, a primeira coisa que eu fiz foi levantar sempre a mãozinha nas horas das escolhas dos seminários para fazer as apresentações. Então, toda vida que tinha uma necessidade de um seminário, de uma apresentação, eu era o primeiro a me colocar à disposição no período da faculdade para realizar essa atividade. E claro, como todo mundo, eu me sentia com um frio na barriga muito intenso. O medo às vezes me dominava, mas mesmo assim eu me colocava nessa situação de desenvolver essa prática, desenvolver essa habilidade e assim adquirir experiências. E eu comecei assim a conseguir construir a minha linha de raciocínio, o meu pensamento, a minha fala de forma mais concatenada, de forma mais coerente. Seguindo essa perspectiva, eu comecei a pesquisar também quem eram os oradores, inclusive no cenário estadual, políticos, né? Tinha um livro, eu lembro, muito interessante, que trabalha dentro do estado do Rio Grande do Norte. Hoje esse livro eu fiz uma doação para o Casarão de Poesia, ele se encontra no Casarão de Poesia aqui em Currais Novos, e ele trata sobre os oradores do estado. E eu fui procurar também no cenário nacional e conheci os livros do professor Reinaldo Polito. E aí já é a primeira dica que eu deixo para você. E adquiri vários livros que falava como você se expressar melhor, como você falar melhor. E comecei a estudá-lo, comecei a praticar e fui conhecendo algumas outras coisas que a gente vai também falar um pouquinho, passar para vocês de experiência durante a nossa apresentação. Inclusive empresas especializadas em construir apresentações para grandes empresas multinacionais. Não é à toa que uma apresentação de uma Microsoft, por exemplo, ela é muito bem construída, porque existe uma equipe por trás. Mas tudo isso você pode trazer para a sua realidade. Volto a dizer e reforço com essa introdução que é muito importante que você aprenda
e desenvolva a habilidade de falar bem, principalmente como professor, para que a gente não venha encontrar ou se colocar naquela situação onde é um professor que sabe muito do conteúdo, mas não consegue passar, não consegue transformar isso em fala. Porque a maioria também tem a síndrome do pensamento acelerado. Então o pensamento está lá na frente enquanto a fala ainda está lá atrás. E eu preciso, através de técnicas, ir entendendo que a minha fala ela tem que ser concatenada e que meu pensamento é que tem que ser refreado. E aí você vai ser, com certeza, um professor melhor, que você vai conseguir construir a sua fala melhor e passar também, ou seja, transformar isso em ensinamento para o outro de uma forma mais fácil. Hein? Então, nesse primeiro quesito, nessa primeira questão, que a gente vai entender sobre a importância da fala, e aqui eu vou estar fazendo os dois papéis de operador da live e também dos slides e da fala, então vai ter umas pausazinhas aqui, né? É que nessa imagem que eu estou trazendo para vocês, é para que a gente possa entender um pensamento importante. Durante a semana foi anunciado muitas vezes que o minicurso seria sobre PowerPoint. E, na verdade, o PowerPoint é apenas uma ferramenta, igualmente como conversamos ontem, das ferramentas também de edição de vídeos. Você precisa aprender a dominar a sua fala e qualquer ferramenta vai lhe servir. Mas também iremos hoje ver um pouquinho das coisas do PowerPoint, algumas melhorias básicas que você pode fazer para aplicar nos seus slides e assim melhorar a sua forma de comunicação. Afinal, todos os estudos apontam que numa palestra de fala, você absorve menos do que em uma palestra, por exemplo, que tem fala e que tem conteúdos visuais. Eu, particularmente, no meu dia a dia, até confesso, talvez seja porque realmente dá trabalho você construir uma apresentação no PowerPoint, muitas vezes eu opto apenas pela oratória. Mas dependendo do evento que você vai participar ou do trabalho que você vai apresentar, é extremamente necessário que você tenha o apoio de recursos visuais, seja feito no PowerPoint, seja feito no Prezi, seja feito no mapa mental, seja feito da maneira que você achar melhor. A ferramenta que você gostar de utilizar e se sentir mais confortável, ok? Mas vamos lá, vamos rasgar inicialmente o PowerPoint e entender que o foco de uma apresentação ela é você. O foco da apresentação ela é você. Não adianta você ter um material riquíssimo, construído até por outra pessoa que tenha um manejo melhor da arte visual, se você não vai conseguir se expressar de forma a deixar o público assim satisfeito. Satisfeito no objetivo que você traçou para a sua apresentação, que na maioria das vezes é que a sua ideia, aquele produto que pode ser inclusive um trabalho acadêmico, atinja o objetivo de ser apresentado com eficiência. Você precisa falar bem, você precisa construir bem essa sua fala, esse seu pensamento, essa sua reflexão, partindo de um ponto até o outro que você queira chegar. Então, nessa perspectiva, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre alguns pontos para que você possa dominar essa área o mínimo possível, abrir a mente para você poder estudar um pouquinho mais além, e aí eu já recomendo que você procure mais informações sobre o professor Reinaldo Polito e os seus livros. Inclusive, vou recomendar um qual muito dessa apresentação foi baseado, então está nas referências. E a gente vai ter 4 momentos aqui, voltando para o foco da apresentação, que nós iremos parar para pensar como é que eu posso construir uma apresentação de sucesso.
O primeiro ponto que iremos tratar é referente às reflexões. É o antes. Nós precisamos construir reflexões para depois desenvolver um roteiro do que é que eu vou apresentar, da fala que eu vou trazer. Irei também trabalhar a criação visual, que são os recursos visuais que eu vou utilizar para fazer essa apresentação. No nosso caso, o PowerPoint, mas poderia ser qualquer outra. E em seguida, o treino, porque faz-se necessário, principalmente quando a gente não tem tanta experiência ou a gente ainda é vencido, muitas vezes, pelo medo de falar em público, é necessário que você treine para você construir essa habilidade.